bem-vindos a mais um episódio do Fight Podcast. Eu sou a Erika Santos e o meu convidado de hoje é um convidado super especial, meu sensei, Sensei Carlos Magno, técnico da Seleção Brasileira de Karatê e coordenador técnico da Federação Paulista de Karatê. Obrigada, Sensei, por aceitar meu convite e bater esse papo comigo. É um prazer estar aqui. Eu estava esperando esse convite, né? Vai que parece, esse é especial, super especial. Bom, pessoal, lembrando, antes da gente continuar nosso papo, se você tiver interesse em patrocinar esse canal, é só entrar em contato diretamente comigo através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail ericasantos@alendoquiai.com.br, tá bom? E, bom, Sensei, vamos lá então, nosso bate-papo, como eu falei para o senhor, é um bate-papo bem informal, você pode falar tudo o que quiser, do jeito que o senhor quiser. Sensei, eu queria começar esse bate-papo sabendo o que o senhor achou da nossa participação, né, da participação do Karatê nos Jogos Olímpicos. Tanto como, assim, uma visão dos atletas, da arbitragem, uma visão geral, assim, de tudo que o senhor achou dessa participação. Eu acho assim, foi uma pena não termos um representante, né? Eu acho que o Karatê do Brasil merecia isso, né? Apesar de toda a corrida olímpica, o sacrifício que todos os atletas tiveram, mas o investimento às vezes não vem para todos, né? Que realmente tem uma chance real de poder participar, e todos aqueles mecanismos de participação, de Premier League, de ranqueamento para poder participar e tudo mais, e a dificuldade financeira, que eu acho que ainda é uma barreira muito grande. A gente tem o Karatê europeu como um parâmetro importante no Karatê mundial, né? Então, não participar desses eventos, como eles participam de treino, o cara vai daqui na casa dele, pega um trem, vai para o campeonato, volta para a casa dele e vai jantar na casa dele. Quer dizer, é bem diferente da gente, né, que tem esse oceano para atravessar e as condições financeiras que a gente tem, a nossa moeda não é uma moeda importante, a gente só encontra dificuldade para isso, né? Mas eu acho que o Karatê merecia sim ter um representante além das Américas, né, Venezuela e Estados Unidos, mas acho que o Brasil tinha que fazer parte disso também. E o senhor acha que a participação do Karatê, no geral, assim, o senhor acha que foi bom o nível dos atletas, a participação do Karatê nas Olimpíadas como modalidade? O senhor acha que foi uma boa participação? Eu acho que foi muito importante para mostrar para o mundo aí, né? Ainda fiz um comentário que o kata individual é muito relevante para participar, mas eu acho que se tivesse participado também uma equipe, ou só a equipe que tem um bunkai, que tem aquela parte de luta, ia chamar muito mais atenção, né? E a gente tem aí que aguardar agora essas situações políticas para ver se o Karatê volta com força, como é bem representado no mundo todo. Sobre medalhas, né? Então a gente vai falar que o contexto das medalhas olímpicas foram bem divididas entre os continentes, né? Então, assim, teve gente de vários países que muita gente não leva em consideração no mundo em si, mas eles têm atletas de altíssimo nível, participaram muito bem, tanto feminino quanto masculino. Sobre a arbitragem, a gente tem, eu digo assim, foram escolhidos para mim os árbitros que mais estavam em evidência, com mais experiência, né? E eu acho que eles foram muito bem nos seus julgamentos, nas suas opções, utilizar a regra no seu entendimento, né? Porque a regra, por alguns, ela é muito subjetiva, mas em algumas situações específicas é muito bem dirigida, né? Então acho que foi muito legal. Sensei, eu vou aproveitar para falar sobre um caso bem polêmico, que foi a final, né, da categoria pesada, que o adversário que foi nocauteado, no caso, né, que ganhou a medalha de ouro, para quem não entende, não conhece do Karatê, não consegue entender o porquê que o atleta que foi nocauteado ficou com o lugar mais alto do pódio e o outro atleta da Arábia Saudita, que estava muito melhor na luta, que estava ganhando, acabou perdendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação, se a decisão do árbitro foi correta, como é que foi tudo isso e a repercussão que teve esse caso. Assim, posso dizer que o árbitro aplicou o regulamento. A circunstância daquele contato que aconteceu
para modalidades, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, taekwondo, boxe, que são olímpicos, eles preservam o nocaute, eles lutam pelo nocaute. O karatê ele não luta pelo nocaute, né? Igual o judô. O judô também luta por pontos, não luta por nocaute, né? Fazendo uma comparação olímpica. E naquele momento exato, não, mas o atleta entrou numa situação de perigo. Ali é uma estratégia que ele utiliza normalmente, ele faz um golpe falso para chutar em seguida, e ele estava perdendo, ele tinha uma opção de fazer aquilo. É que ele não contava com a habilidade motora que tinha o saudita, que chutou no tempo certo e infelizmente acabou tomando contato. E o regulamento é bem claro, 10 segundos de luta, só tem 3 situações, e uma delas não poderia ser dada, vou usar a palavra chicaco, né, que é a desqualificação por um fingimento. A segunda era o contato excessivo, que foi levado em consideração, e a terceira seria o atleta ter se colocado em risco e ter tido aquele contato. Então eles optaram, e ali 5 juízes julgando, não precisa ser unânime, né? Aí no mínimo 3 juízes ali optaram pelo contato e foi dado a decisão ali, né? Fazendo uma comparação não muito parecida com aquilo, mas a luta que teve a italiana e a egípcia na final da primeira da Rússia agora, houve um contato numa troca de golpes, né? Foi dado ponto para a egípcia, e aí ela tomou contato no nariz, o médico tirou ela da luta, né? E foi exatamente assim, quando o médico diz sim, o árbitro não pode dizer não. Se o médico diz não, o árbitro pode dizer sim. Mas naquela circunstância ela fez uma solicitação de contato, os árbitros não concordaram com o contato e ela deu quem e vitória para o outro lado. Quer dizer, tudo vai em cima do regulamento, né? Se for aplicado o regulamento da maneira correta. Na minha opinião, como técnico, na minha opinião, como já fui árbitro, eu acho que ele foi muito correto. É porque deu uma repercussão muito grande, né, Sensei? Porque nas Olimpíadas, o mundo inteiro assistindo, e as pessoas que não entendem, que não sabem do regulamento, acham que foi um procedimento errado, né? Porque as modalidades de luta, o boxe, o taekwondo, acredito que a luta olímpica, que já são mais antigas nas Olimpíadas, vale nocaute. Teve a final do masculino no boxe, que foi uma situação muito parecida. Exatamente. E aí o brasileiro conseguiu reverter a situação e o karatê deu essa repercussão um pouco negativa para quem não conhece do regulamento. Exatamente, né? Exatamente. Cada modalidade tem a sua peculiaridade, né? Inclusive para orientar até que no caso do boxe aconteceu aquele golpe do brasileiro, que ele estava perdendo a luta por pontos, né? Entender que se fosse numa luta profissional, não teria parado aquela luta, né? No boxe, o boxe olímpico, quando você tem um contato daquele, o atleta cai, se ele continuar bambeando, o corpo estiver bambeando, o juiz interrompe a luta até o final. Se fosse profissional, ele daria mais tempo, colocaria as mãos no contato no árbitro, ver se ele tinha possibilidade de continuar, se ele tinha força, e vida que segue, né? Então assim, cada regulamento tem a sua particularidade, né? Sensei, uma outra pergunta polêmica também. Eu queria que você falasse se o senhor gosta mais de cheque comitê de kata. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, o Sensei Wagner, ele não treina só os atletas de cheque comitê, ele treina muitos atletas de kata também com resultados ótimos. Ele gosta muito de kata. Realmente eu gosto muito de kata. Eu gosto mesmo. Treinar a habilidade motora do atleta, usar o regulamento para que ele seja campeão do kata é muito mais difícil do que no checkmate. O checkmate, a estratégia da luta é que me encanta, porque na realidade eu sei o que o meu atleta faz, eu tenho que ver o que o oponente faz. Então, na minha visão, assim, o checkmate, eu tenho que tentar dificultar a estratégia do meu oponente, né? Mas eu gosto mais de kata do que shirai. Tá vendo, gente? E Sensei, o senhor acha, o senhor teve uma carreira de muitos anos dentro da arbitragem, o senhor acha que essa carreira influenciou na sua carreira como técnico? Com certeza, né? Com certeza, porque quando eu comecei a arbitragem, foi em 1900... Conta um pouquinho também pra gente. Eu comecei em 1984, 85, eu já comecei a estudar arbitragem, porque naquela época era necessário você fazer arbitragem para poder fazer exame de faixa preta, né? Então,
era obrigatório como matéria, você tinha que estudar, fazer a prova. Se você não se tornasse árbitro, você não fazia exame. Você tinha que ir para os campeonatos, trabalhar de mesário, 2 ou 3 competições, tinha que trabalhar nos eventos, senão você não poderia fazer exame de faixa preta. Então você tinha que ter conhecimento de todas as áreas para poder estar ali. Então, o que me encantou na arbitragem era justamente assim, eu pensava, se eu for um bom árbitro, eu vou conseguir ser um bom professor, porque assim, eu tenho que colocar meu atleta em condições de lutar onde o árbitro enxerga, porque a visão do atleta e a visão do técnico, elas são diferentes da visão do árbitro. Podemos dizer assim, que o atleta treina coisas que o árbitro tem que julgar, né? E ele vai jogar dentro do regulamento. Então você tem que colocar o atleta da melhor forma possível dentro do regulamento. Então dali para diante, em 86, que eu comecei a arbitrar, literalmente, aí dali para diante eu fui treinando os meus atletas pensando no regulamento e fui subindo a nível de arbitragem estadual, depois nacional, chegar até o Pan-Americano em 99, que foi o campeonato do Brasil, foi no estado de São Paulo. E ali eu peguei o credenciamento de Judge C, que era o primeiro credenciamento que tinha, desculpa, Judge B, né? E só tinha A e B. E aí eu peguei já direto o Judge B ali nesse Pan-Americano, que era o Pan-Americano de base, e eu, assim, eu senti que poderia até ir para fora, mas aí entra naquela condição financeira, né? Aí eu optei em ficar aqui no Brasil mesmo e seguir minha carreira de árbitro nacional. E aí o senhor parou a sua carreira de arbitragem porque o senhor quis se dedicar mais à carreira de técnico ou teve algum outro porquê? Na realidade, na Federação Paulista, eu entrei como diretor de eventos. Aí eu tive que parar a arbitragem e também tive que parar de dar treino, literalmente, não de dar treino, mas de acompanhar meus atletas na cadeira, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei, né? Então eu tive que ter opções, né? Você tem que optar por uma carreira diferente, né? Então, como eu conheci várias áreas dentro da Federação Paulista, eu comecei, depois disso, eu recebi uma solicitação, na época, CC Oshiro, que era o presidente da federação, e ele falou para mim assim, você gostaria de continuar a direção do evento? Eu falei, CC, eu gostaria de estar na parte técnica. Aí foi quando eu entrei na parte técnica, então aí eu não vou lembrar mais. E aí a gente comemorou, né? Porque a gente ia para os campeonatos e o Sensei estava de árbitro e ele não podia nem falar oi pra gente, porque ele estava de arbitragem, todo vestido de árbitro, e ele não pode ter contato com os atletas, e a gente ficava lá só olhando para ele de longe, se comunicando pelos olhares, né, Sensei? Eu tinha aquele jeitinho, né? Sempre o brasileiro gosta desse jeitinho. Uma mexidinha na gravata, e a gente já sabia tudo que o Sensei estava falando pra gente. Usava bastante isso. Sensei, conta um pouquinho, para quem não conhece, né? Eu estou tentando ser imparcial aqui nas perguntas, porque eu convivo muitos anos com o Sensei, mas o pessoal que vai assistir não tem, né? Não conhece o senhor como eu conheço. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história dentro do Karatê. Como que o senhor começou, com quantos anos, por que o senhor escolheu a modalidade? Eu comecei em junho de 1977, no Clube Regatas do Meia-Lua em São Vicente. Eu tenho um primo que era, na época, faixa marrom de judô, e ele me chamou, vamos lá, tu assistiu o judô, que é mó legal e tal, não sei o que. Aí eu fui, e aí eu vi o treino, né, e aí aquele verão terrível, né. Quando eu olhei aquele verão, o pessoal suando pra caramba naquele kimono, dando uma agarrada no outro, eu falei, meu, isso não é minha praia. Aí ele falou assim, vamos lá, tem uma aula de Karatê antes, depois tem o judô. Aí eu assisti o judô, no outro dia eu fui assistir o Karatê, e aí me identifiquei mais com o Karatê, né? Eu falei assim, eu acho que é mais a minha praia, né? Primeiro porque eu não gosto de nada de ficar segurando, eu nunca gostei, né? Aí eu fui, comecei a fazer o Karatê, eu e meu irmão na época, né? Ele tinha 14 anos, eu tinha 13 para 14, ele tinha 14 para 15. Ele ficou 6 meses, desistiu e eu continuei, estou até hoje aí, desde 77. E foi uma opção pelo Karatê porque eu gostava de golpes fortes, né? Eu não gostava de trazer o atleta para mim, eu gostava de socar e chutar, então era bem diferente, né? E foi daí para diante que eu comecei. Em 77, filiei a academia na Federação Paulista de Karatê, a minha academia especificamente, né? Em 90, acho que 90, 91 por aí, e nós éramos filiados de uma outra associação, né, que era ligada à federação,
E dali para diante eu comecei a Reian, o endereço que tinha na época, tinha um sócio, que era um outro faixa preta, comprei a parte dele e toquei a academia sozinho, né? E desde lá eu, graças a Deus, eu fui meio com os atletas da seleção paulista, seleção brasileira, aí estou seguindo o jogo aí até hoje. E aí você entrou na federação, teve todo esse processo, né? Como árbitro, depois como técnico. Sim. Em 86, quando eu entrei na arbitragem, como eu estava no grupo da associação, 95% das associações da Baixada Santista eram filiadas pela Associação Okinawa, né? Que era o CC Shinzato na época. E todo mundo filiava lá. E depois o Internacional de Regatas filiou a federação individualmente. Aí outros professores começaram a se filiar também. E aí eu filiei a Reian, né, na federação, justamente para ter uma autonomia de levar os meus atletas também para competir, né? Mas até então eu já participava antes da federação, participei do Campeonato Paulista por equipe, né, na época pelo Shinzato, e outras competições de menor nível, né, porque a gente não tinha tanto acesso ao Campeonato Brasileiro, era um atleta só, e depois o brasileiro começou a ter os de base, e nos de base a gente podia levar 2 atletas no máximo no Campeonato Brasileiro, por categoria. Então assim, era muito difícil de entrar, né? Era uma peneira muito grande, né? Depois foram abrindo outros facilitadores para os atletas poderem participar. Você falou agora, citou sobre todas essas academias, né, aqui da Baixada Santista e tal. Eu lembrei de fazer uma pergunta para o senhor. Aqui nessa região a gente tem muitas academias e muitos bons atletas, né, que de fato é um celeiro de atletas. Se a gente for contabilizar, por exemplo, na Seleção Brasileira Sênior, acho que a maior parte dos atletas são aqui da região, né? Mas infelizmente eu não sinto que seja um grupo unido por parte dos professores. Existe algum motivo assim que o senhor acha, por que disso? Que não existe assim uma união maior, talvez para ter uma integração, a gente treinar mais entre a gente. O senhor acha que o porquê assim que existe isso? Bom, eu vou dizer assim, que muitos dos professores de hoje foram atletas antigamente, né? E eles tinham uma dificuldade muito grande, já com os professores mais antigos, de visitar uma outra academia para treinar. Então você vê uma cultura muito antiga, né? Eu penso assim, né? Se você tiver uma mente aberta, não funciona, né? Não existe a verdade absoluta no karatê, não existe a verdade absoluta no treinamento. Às vezes você vai treinar guiado 5 milhões de vezes durante a sua vida como atleta ou como treinador, ou como praticante de arte marcial. Mas às vezes para a competição que existem as adaptações, cada professor tem a sua característica. E infelizmente a gente recorre muito isso numa seleção estadual, até mesmo numa nacional. Um atleta chegar lá, ganhou o Campeonato Brasileiro, e você vai falar uma peculiaridade para ele, você pode melhorar esse movimento fazendo isso. E ele chega na academia dele e pensa assim, por que você está fazendo isso desse jeito? Você ir lá na seleção paulista, na seleção brasileira, ele passa um movimento aqui assim, ele falou assim, você ganhou o campeonato fazendo o que você faz, então você não vai mudar. Então essa falta de entendimento, de cabeça aberta, poxa, caramba, é verdade, pode melhorar esse movimento assim. E aí ele somar, ele acaba dividindo, né? E isso na Baixada Santista, a gente tem aí hoje quase que 70% da seleção paulista toda a Baixada Santista, né? Incluindo Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, né? Então tem muito atleta bom aqui, só que recorre disso, às vezes, vamos montar vamos usar o liga, vamos montar uma liga, mas eu acho que a gente tem que montar grupos de professores interessados e vamos melhorar todo mundo junto, né? Eu acho que seria importante pensar dessa forma. Né? Porque eu, como atleta, sinto que uma das maiores dificuldades, eu sempre falo que a gente aqui é um grupo bem privilegiado, que a gente sempre teve bons parceiros de treino, e por mais que o grupo hoje seja um pouco mais reduzido, somos ainda em bons parceiros de treino, né? Que a gente está sempre pelo mesmo objetivo. E eu sinto que se a gente unisse todo mundo junto, né, com certeza seria evolução para todo mundo, né? Com certeza. Aí eu acho assim, falta isso, né? Juntar mais, né?
porque cada um acaba puxando a sardinha do seu lado, porque nós estamos em associações diferentes. Mas se a gente pensar como seleção, todo mundo poderia agregar bem mais, né? Ter parceiros de treino, eu escuto bastante isso, né? Ter parceiros de nível de treino, porque não precisa um treino de 2 horas, efetivamente, de alto rendimento. Você treinar 1 hora, com nível técnico de atletas participando, e de nível técnico, nível de técnicos, né? Pô, isso só tende a crescer. Cada um tem a sua parcela para agregar, né? E a gente cresce muito melhor, né? Também acho, né, Sensei? Mas enfim. Sensei, hoje, apesar da velocidade de informação que chega, da tecnologia, diferente de antigamente, que a gente demorava muito para saber o que estava acontecendo lá fora, né? A gente não tinha, não conseguia assistir uma etapa de Liga Mundial, por exemplo, ao vivo, como a gente consegue hoje, e não tinha tanto esse acesso. E hoje, apesar de toda essa velocidade de acesso, de informação, o senhor acha que o nosso Karatê Brasil, e até um pouco se tratando de América, assim, principalmente América do Sul, está um pouco atrasado? Eu costumo dizer que a gente tem informação hoje, quase, como você disse, quase que instantânea. Só que ainda nós barramos numa coisa importante, né? Quando você vê um atleta de fora treinando, melhor, competindo, né? Nossa, você viu o que ele fez? Ele fez um movimento assim, pô, mas aquele movimento ele está treinado há quanto tempo? Então, às vezes a gente acha que a gente tem informação na hora, lógico, mas a gente tem que passar aquela habilidade motora por um processo de um atleta para ele atingir aquele nível de credibilidade, porque nada mais é de que como um atleta luta, como ele efetivamente faz o ponto, se ele não tiver confiança, ele vai golpear com metade do que ele deveria golpear para fazer o ponto, porque ele já não tem a confiança se aquele movimento vai funcionar. Isso que eu acho que é a maior barreira que nós temos. A habilidade motora, todo mundo tem, todos os atletas têm as suas habilidades, mas o leque de situações de luta é que interfere às vezes num ponto melhor. Eu acho que nós estamos um pouquinho atrasados ainda, por mais que não queiramos acreditar nisso, sempre a gente vai ter um delayzinho aí de condição de treinamento. Porque eles já estavam, o que eles estão fazendo hoje, talvez eles estavam treinando há 5, 10 anos atrás. Né? Vou dar um exemplo, né? Quando eu comecei a pensar em alto rendimento, de ter atletas, né? Graças a Deus eu mandei atleta para mais de 30 países em competições da WKF, né? Representando o país em várias competições, Sul-Americano, Pan-Americano, Premier League, Campeonato Mundial Universitário, Campeonato Mundial de Base, né? E campeonatos escolares e tudo mais. Então, eu fico muito feliz por ter chegado nesse nível, né, dos meus atletas, né? Agora, há anos atrás, eu pegava uma fita cassete no Campeonato Mundial, que já chegava 1 ano depois, e ficava estudando por que aquele atleta fazia ponto, né? Eu olhava o golpe do atleta, aí eu olhava o golpe do outro, aí eu olhava o bandeira que deu ponto, aí eu olhava o outro bandeira que não deu ponto, para poder entender, mapear mesmo, como é que o cara chegou naquele ponto ali. Existem várias circunstâncias para isso, porque como eu arbitrava, na minha cabeça o árbitro ele tem que estar sentado olhando assim, quando ele olha 2 atletas lutando, ele tem que mapear ali o que o atleta pode fazer de ponto naquela posição que ele está, porque eu vou ter chance de ver. Se ele está do outro lado, eu não vou conseguir ver, então eu vou ficar na expectativa de o cara fazer o ponto do outro lado. Então eu tenho que ter, como árbitro, como juiz, eu tenho que enxergar isso, né? Foi dessa forma que eu comecei a fazer a evolução dos meus treinamentos, né? Pensar assim, como o meu atleta faz o ponto, em que lugar ele tem que fazer o ponto. Então foi uma das coisas muito importantes que eu acho que deveria ter sido feito há tempos atrás. Outras pessoas pensarem assim também, nós evoluiríamos muito mais rápido. É verdade, Sensei. Ô, Sensei, a nossa arbitragem aqui a nível de Brasil, ela deixa um pouco a desejar, né? Nós não temos, assim, um número bom de árbitros de um nível bom, né? A gente tem poucos árbitros que às vezes a gente precisa, que a gente consegue nomear, assim, que são bons árbitros, que são árbitros internacionais. O que o senhor acha que a gente precisaria fazer para melhorar o nível de arbitragem dentro do Brasil? Porque o que eu sinto às vezes é que o atleta treina para ser campeão mundial, mas para lutar aqui no Brasil ele precisa baixar muito o nível
por conta muitas vezes da arbitragem. Por mais que a gente precise fazer uma luta muito bem clara para o árbitro, dar o ponto e a gente não deixar dúvida, mas mesmo assim eu acho que o nível de arbitragem muitas vezes é um pouco fraco. E o que o senhor acha? O senhor acha que isso é realmente verdadeiro? E o que a gente poderia fazer para melhorar o nível de arbitragem no Brasil? Foi bem colocada essa situação, né? Se a gente enumerar o número de árbitros que a gente tem internacional, vamos fazer uma suposição que a gente tem aí 15 a 20 árbitros internacionais. Esses 15 a 20 árbitros internacionais, eles vão estar sempre como referee ou como cansa. Você não consegue juntar um grupo de árbitros de um nível tão bom numa competição para arbitrar o dia todo. Então você tem que colocar outros árbitros para também aprenderem, né? Ou melhorar o seu conselho. O que eu acho que nessa pandemia eu acho muito importante, que é justamente esse meio dessas reuniões online e tudo mais, é justamente aplicar materiais e situações de luta para esses árbitros que estão vindo ou que já têm uma experiência, mas não têm experiência internacional, passar situações de luta assim, ó, esse julgamento aqui é o correto, tá vendo? Se o árbitro está dando ponto lá fora, porque muita gente coloca em grupos de arbitragem, coisas do gênero, né? Ah, o árbitro errou, o árbitro julgou errado. O próprio nome de julgamento, né? Você parte de um juiz, cabeça de juiz, ele vai julgar todos os fatos para dar. Às vezes ele não vai dar a resposta que a gente quer, mas aí é um julgamento. Se ele está errado ou certo, a decisão é dele, não cabe a nós dizermos se está certo ou errado. Naquela situação, porque é muito fácil olhar um vídeo 5, 6 vezes uma situação e analisar 5, 6 vezes que não isso que acontece na hora da luta. É uma fração de segundos, é uma troca de golpe. O juiz tem que tomar uma decisão de milésimos de segundo, ou no máximo um segundo, se um outro árbitro der o ponto, você apoiar, porque você tem que entender se ele tem 100% de visão daquilo. Eu acho que falta esse material ser passado para mais árbitros, né? Seria hoje interessante se tivesse um campeonato, só o campeonato sênior, cada dia 2, 3 categorias e os melhores árbitros atuarem. Por exemplo, numa final de campeonato brasileiro, como era feito antes da pandemia, você tinha só aquela quadra com os melhores árbitros daquela competição atuando naquele momento. Então você tem qualidade de arbitragem para aquilo, né? Mas na maioria das competições a gente não vai encontrar isso, porque os árbitros não têm poder aquisitivo suficiente para poder investir na carreira. E Sensei, às vezes também o treinamento de ver aquilo muito rápido, como você falou, é uma fração de segundo, às vezes é tão rápido que a gente não consegue ver, né? Eu acho que treinar essa visão é importante também. Eu falo muito isso quando a gente elabora as provas de técnicos ou provas de árbitro pela federação, né? A gente coloca lá a questão, 10 segundos para responder, e tem pessoas assim, nossa, é muito rápido. Eu falei, tudo bem, senta aí, manda o cara para trocar 2 árbitros, que aí, cada um mais rápido possível, você vai ter que optar aquilo em fração de segundos. Então o regulamento você tem que conhecer. Então não é o tempo, é como você interpreta aquilo, né? E o julgamento é isso, é uma interpretação de um momento, né? A gente vê essa situação, por exemplo, da Olimpíada, até hoje recorre, porque viu a foto, viu de um ângulo, aí viu de outro, aí viu o pé levantando, aí viu ele dobrando o corpo, aí ele dá o iamento, aí mas na hora o cara viu aquilo ali e tem que fotografar a situação e tomar uma decisão, né? Ele não teve vídeo review do contato, e vídeo review é para golpe, não porque o outro errou. Então é muito subjetivo falar, né, quem errou. Até o atleta, eu acho, né, Sensei? O senhor sempre fala muito de regulamento pra gente, a gente sempre soube muito, né, os seus atletas de regulamento, porque o senhor sabe da importância, mas a gente sabendo do regulamento ali na hora da luta, para fazer uma melhor luta também é importante o atleta saber isso, né? Eu acho imprescindível. Eu acompanho alguns técnicos, né, que estão evoluindo muito aí, principalmente com as categorias de base, e eles são muito em cima do que é arbitragem, e isso é imprescindível, né? A gente fez bastante trabalhos aí pela federação, no YouTube e tudo mais, tem vários cursos lá, simpósios de professores de base, simpósios de regulamento de competição, simpósios de arbitragem, que se todo mundo assistisse aquilo ali, pelo menos em doses homeopáticas, mas assistisse e visse as evoluções dos entendimentos, a gente ia progredir muito, né? Com certeza. Sensei, hoje o Karatê está evoluindo cada vez mais,
mas a gente aqui no Brasil ainda tem lugares que tem muito pouco acesso à informação, principalmente no norte do país, às vezes até mesmo em São Paulo, se a gente vai um pouco mais distante das capitais. São Paulo é muito grande, a informação demora um pouco a chegar. E qual a sugestão para o senhor, para esses técnicos que às vezes não têm condição de viajar, não tem tanto acesso à informação, ou então tem muito acesso pela internet, por exemplo, pelo YouTube, e não sabe o que fazer com isso, porque eu vejo um vídeo e se eu não tenho alguém que me explica, né, aquela situação, como é que eu encaixo aquela situação em algum lugar, aquilo é uma overdose de informação, né, também. E qual a sugestão que você daria para esses técnicos, assim, para eles conseguirem absorver e ter esse conhecimento, assim, para levar para as suas cidades? Eu vou usar o exemplo que você falou do norte do país, né? Roraima, por exemplo, tem uma equipe reduzida de atletas, né? Mas eles investem muito em levar técnicos para lá, né? O professor Genival esteve lá semana passada, quando fez um camp lá de kata muito importante, o pessoal da Shotokan, o pessoal de Roraima, alguns atletas treinam em Manaus, né, e competem por Roraima, e o pessoal de Roraima se desloca para lá. Às vezes a gente fala assim, São Paulo, pô, São Paulo é grande e tal, o cara viaja 8 horas, né, de Prudente até não sei aonde, até São Paulo capital, ou 10 horas, e os caras lá viajam 12 horas, 14 horas, 15 horas de barco para chegar, para ir atrás da informação, né? E a gente tem tantas facilidades aí e não consegue se preparar para isso, né? Eu estou falando isso como sugestão, porque se um estado que não tem tanta representatividade, né, a nível de karatê, em números, né, mas em qualidade eles estão melhorando bastante, investir levar um técnico para essas suas regiões e é o seguinte, junta 5, 6, 7 academias e paga a viagem para um técnico, e nem que seja de carro, ele vai para lá, ou de avião, e ele vai lá e passa a informação do que você deslocar 20, 30 atletas para um grande centro para fazer treinamento. Eu acho que seria um passo importante, né? E todos os técnicos têm condições de colaborar pelo conhecimento que tem, né? Eu acho que seria legal, uma via de duas mãos aí. Mais uma vez a união, né, Sensei, dos atletas, dos professores, das academias, né, para poder todo mundo evoluir junto. Com certeza, né? Hoje a gente vê muito atleta que tem vontade de procurar outros centros para treinar, né? Exemplo aqui, por exemplo, a gente recebe atletas de outros estados e a gente recebe de portas abertas que a informação nunca é de menos, né? Você tem que, uma frase que eu sempre uso, né? Dividir ideias para multiplicar conhecimento. Então, se a gente não pensar dessa forma, nosso esporte não progride, né? Porque a gente tem tanta gente de qualidade. Com certeza. Sensei, e o que o senhor acha que falta, assim, ou enfim, talvez seja uma evolução para o Brasil estar mais presente no cenário mundial? Eu não digo nem internacional, porque a nível de América, né, nós somos uma das maiores potências mesmo, mas a nível mundial, assim, Europa, Ásia, o que falta ainda para a gente ser mais presente? Porque ainda acontece muito periodicamente, talvez, né? Não sei se essa seria uma palavra correta de usar, mas para que a gente fosse mais presente nos pódios mundiais, por exemplo. Eu acho que muito mais intercâmbio, né? Eu acho que conhecer esses atletas de alto nível lá fora, às vezes é fazer uma comparação com o futebol, né? Às vezes o cara sai daqui para jogar futebol com um cara na Europa, que ele joga que você mexe com ele no videogame, né? Então, jogar com ídolos, né? O karatê não é diferente. Você tem ídolos fora do país, né? E esses ídolos são pessoas que treinam numa intensidade igual a nossa, fazem os golpes igual aos nossos. A diferença é que eles têm pessoas para trocar golpe. Às vezes você está numa academia e você é um exemplo da sua academia, fora da curva, um atleta chuta, habilidade motora e tal, só que ele não tem com quem ele troque. Então sempre ele vai se nivelar por baixo. Não que ele não queira sair da academia para outro lugar, mas ele precisa fazer com que as pessoas que treinam com ele evoluam também, né? Então eu acho que ainda falta intercâmbio, porque a nossa moeda não é moeda, como eu disse, não é uma moeda importante, 5, 6 vezes a sua moeda para poder ir para fora do país, né? Então essa pandemia veio para arrebentar, né? Infelizmente, e talvez até o processo de voltar tudo ao normal demore um pouco, né? Mas eu acho que o investimento seria importante aí de grandes empresas, projetos para isso, entendeu?
abrir um pouco a mente para crescer, né? Acho que seria... Para o Catar também, Sensei, faz tempo que a gente não tem o Catar em pódios mundiais, né, Sensei? O que falta para o Catar do Brasil ter assim, essa representatividade a nível mundial? Você acha intercâmbio também? Eu acho que o intercâmbio, a aceitação, né? Porque a gente vê muito um atleta de alto nível lá fora, e você vê o cara ganhar, ou a feminino ganhar, e você fala assim, nossa, mas ela está fazendo errado. A gente acaba dizendo que o atleta está fazendo errado. Eu fico pensando assim, caramba, se ele errado está fazendo isso e está ganhando, será que nós aqui não estamos errados? Será que a gente não pode aprender? A gente tem que ter um pouco de humildade de aceitar o que vem de fora, né? A gente fala muito, eu falo assim, que a maioria dos golpes saem do Catar, né? Eu sempre falo isso. Então eu dei alguns exemplos de movimentos que fazem do Catar e tipo assim, mas ele não pode fazer ponto com o pé lá na cabeça e a mão dele no chão. Mas você vê no Catar existe um movimento, né? E o pessoal tem que abrir a mente. Se o kata não é executado com um cara, você não tem que apresentar o kata como se você estivesse lutando. Hoje a característica é exatamente essa, a eficiência do golpe que o atleta pratica no kata, ela tem que ser para eliminar seu oponente. Ele é um bunkai individual, né? Então, quanto o pessoal achar que é só força de braço ou só tamanho, altura de base que resolve, não é. O corpo funciona como um todo. Se eu soco usando o ombro, por que não vou socar usando o ombro no kata? É conceito, você tem que mudar, abrir a cabeça. Abrir a cabeça para tudo. O árbitro julgou errado. Caramba, tem 10 critérios. Se ele julgou errado, a nota dele vai ser cortada. Agora, quem errou? O árbitro que deu o ponto que entrou? Que deu aquela nota que entrou para somar? Ou o árbitro que deu a nota maior para favorecer que foi cortado? É julgamento. Treina os 10 critérios. Né? Existem. O que eu defino como critério? Eu tenho o critério número 1 lá, base. O que eu entendo de base como karatê, como professor? Eu tenho que corrigir a base do meu aluno, ele tem que estar dentro do que é o estilo e a linhagem. E hoje é a linhagem que é repercussão, é execução, é o kata que o atleta executa. Toda ajuda externa não é falta. Então por que você mandou o atleta bater a mão no corpo? Ajuda externa. Será que eu não entendo? Eu como profissional, você dá uma batidinha na barriga aí com a mão, e tal, para dar um som melhor. É falta isso. É 0,4 a menos. As pessoas acham que daquela forma ali, eu estou ludibriando, porque a palavra assim, o árbitro vai ver, ele vai entender que o golpe. Não vai entender, ele vai olhar o que é técnica. É o conceito. Eu acho assim, a gente tem que, não é copiar, mas é entender o processo de quem é campeão e trazer aquilo como de positivo para você. Eu penso assim. Você já está há muitos anos. Há quantos anos no karatê? 40. Quase 40, um pouquinho, né? E até hoje, como eu disse, eu sou muito suspeita para falar isso, porque se tem um atleta aqui com vontade de treinar, o senhor está aqui na academia, pode ser o horário que for, quantas vezes a gente já veio treinar quase de madrugada, e o senhor realmente gosta muito do que faz, todo mundo que conhece o Sensei Magno sabe disso. E ao que se dá isso, Sensei? É muito amor ao karatê, que o senhor abre mão de tantas coisas, né? De estar com a sua família, de estar com seus filhos, com a sua esposa, e se dedica integralmente, 100% ao karatê. As pessoas que vêm de fora vêm procurar, porque sabem, né, de toda a sua dedicação e empenho ao karatê também. Por que, Sensei? Eu queria saber se tem um porquê disso, é muito amor ao karatê. O que faz o senhor permanecer até hoje? Acho que essa é a pergunta. Bom, 95 eu fui para o Japão. E naquela época eu tinha o karatê como um hobby. Eu gostava do que eu fazia, eu era jovem, gostava muito do que eu fazia. E lá, treinando, tem uma frase que eu uso muito, né? Você quer ser o número 1 ou quer ser mais um? Né? Então, eu usei sempre essa frase lá atrás. Então, para mim foi isso. Eu queria sempre ser melhor que eu mesmo, todos os dias. Essa foi a minha intenção. Nunca foi assim. Eu sempre falava muito para meus alunos na primeira Reian, lá atrás, no Prefeito Zé Monteiro, lá perto da Carrefour,
Eu tinha academia, eu olhava para o treinador e falei assim, eu não quero que ninguém seja melhor que ninguém, eu quero que vocês sejam diferentes. É a diferença que vai fazer vocês campeões. Nunca vá treinar achando que você vai ser melhor que ninguém. Então você tem que se auto-superar, você tem que melhorar todos os dias. Você tem uma dificuldade, supra essa necessidade, essa dificuldade com uma outra facilidade. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu sei que um dia eu vou parar, isso é um fato. Mas eu estou deixando, estou indo, vou continuar até a hora que eu falar assim, agora não dá mais, Então, com todas as lesões que eu tive, por acidente e tudo mais, operações que eu fiz e operações que eu tenho que fazer ainda, então isso não me desanima em momento algum, O que me desanima, o que me encoraja são as pessoas, As pessoas realmente deixam você chateado com algumas coisas, porque nem sempre aquilo que você fala é interpretado da forma que você gostaria, Porque eu vi na interpretação de texto, Toda a história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira, Então, às vezes você fala uma coisa para estimular uma pessoa e essa pessoa usa aquilo que você falou para dizer, olha, ele falou tal coisa. O problema todo é esse, as pessoas. Sempre você se lembra de ser interpretado da forma errada. Não sou perfeito, já fiz muita coisa errada para tentar. Respira fundo, porque só fortes emoções. Todo mundo chora nesse podcast. Sempre quis ser técnico no meu estado e brasileiro também. E chegou a minha oportunidade. Talvez essa oportunidade pudesse ter vindo antes, mas o meu comportamento não fez com que eu chegasse aqui. Então essa mudança de comportamento também foi importante para mim, para minha aceitação. E hoje eu estou onde eu estou. Sensei, você falou uma coisa agora no final que é sobre comportamento, Às vezes existem bons técnicos que ficam frustrados por não chegar em determinadas posições, digamos assim, como técnico da seleção brasileira e tal. Não é só ser bom, Sensei? Acho que é um conjunto de coisas. Exatamente. Principalmente comportamento, Acho que quando um pai está numa arquibancada e vê seu filho lá competindo e o professor dele tem um afeto por ele, como se fosse o filho dele, trata seu filho tanto na vitória quanto na derrota da mesma forma, você vê que está no caminho certo. E nós como coordenadores, qualquer um coordenador, ele vai observar isso. Qual é o técnico que tem um perfil para ser técnico de um atleta que não é dele? Porque eu tratar bem o meu, beleza, mas como é que eu vou tratar o outro? Porque nada mais é do que um representante, Eu estou representando o professor daquele aluno. Eu fui escolhido para ser o técnico, não, eu estou técnico, não sou um técnico, Para deixar bem claro. Existe a carreira de todas as pessoas, subir, descer, é natural, Às vezes você é chamado como técnico, mas você acaba não correspondendo. Hoje eu sou o técnico da seleção paulista. Aí começa a se acomodar, nada. É aí que ele tem que começar a ser mais ativo ainda, mostrar o porquê que ele chegou ali. Ou se eu cheguei fazendo isso aqui, se eu melhorar, eu não vou sair. Então isso que é o estímulo para que o técnico seja convocado. Importante, pessoal, é não legislar em causa própria, Muita gente fala isso, assim, qual é o mecanismo para você entrar na seleção? Campeonato Paulista Regional, por exemplo, São Paulo. Campeonato Paulista Final. Aí vocês têm que estar entre os 4 primeiros para chegar lá. Ou tem que estar na chave dos 8 para chegar lá quando eram 8, 9 vagas. Mas eu sempre falo para os meus, eu quero que você chegue entre os 4 primeiros. Chegou entre os 4 primeiros, agora você vai ser campeão. Mas até então, o seu objetivo é chegar aqui, porque aí você precisa dessas vagas, dessas posições para chegar na vaga do Brasileiro Zonal. E assim sucessivamente. Cheguei no Brasileiro Zonal, eu quero ser campeão. Todo mundo quer ser campeão. Ninguém vai para o campeonato para ser segundo. Tem 40 na categoria, são 40 pessoas pensando no título. Então você vai fazer por onde chegar lá. É o que você tem que ser diferente dos outros, não tem que ser melhor. Aproveitar as oportunidades, saber em que momento fazer, assim, Quais são os pontos que o senhor acha importante para um técnico ser um técnico da seleção brasileira, por exemplo? O que ele precisa ter?
Para ser técnico da seleção brasileira? Da seleção paulista, da seleção brasileira, que é assim a nossa realidade aqui, né? A gente pode falar de São Paulo, que é o nosso estado, e de seleção brasileira, assim, no sentido de, por exemplo, formar atletas, ter conhecimento de regulamento, sei lá, o que o senhor acha que ele precisa ir se dedicando para se ele um dia almeja ser um técnico? Eu acho que, cara, eu penso muito em comportamento, né? Por causa própria até digo isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você está em todos os campeonatos brasileiros, representando o seu estado, e você tem um comportamento ali totalmente correto, né? Você sabe respeitar as pessoas, sabe respeitar o atleta que está ali, sabe respeitar o atleta oponente, sabe respeitar o técnico do outro estado, né? Tudo isso faz com que demonstre assim, pô, esse cara está preparado para chegar nessa situação. Ele está pronto para representar o país, né? No caso da seleção brasileira, né? Tudo começa com respeito, né? O respeito, acho que é imprescindível. É aquilo que eu falei, você está sentado e trata um atleta que não é seu aluno de uma forma que o pai está na arquibancada, mesmo o filho dele perdendo, de chamar, aconchegar o atleta assim, olha, assim, poxa, caramba, tu tem que treinar melhor isso aqui e tal, você foi muito bem, então você representou muito bem, vamos continuar aí, eu quero você de novo na seleção. E essa forma de você tratar o atleta que não é seu, traz uma responsabilidade muito maior para o seu próprio atleta que ele está ali e para você ter consciência de que você pode chegar mais longe como técnico. Sensei, eu queria fazer uma pergunta que já não tem nada a ver com esse assunto, mas tem alguma competição que foi mais marcante assim, para o senhor como técnico? Boa pergunta. Nunca me achei numa situação assim. Eu já vi várias competições nacionais e internacionais que eu fui e tudo, mas... Mais marcante, assim, não sei, que o senhor tem uma história com um atleta, alguma coisa do tipo assim? Tem algum? Tem. O que me marcou muito foi em 95 no Japão, né? Que foi o Peter, que foi vice-campeão no Mundial de Okinawa, que era de estilos de Okinawa, né? E ele foi o único ocidental a chegar na final na categoria de base e perdeu para o japonês na final, né? E ali me marcou bastante. E a nível de Brasil, o Campeonato Pan-Americano que teve no Rio de Janeiro, que a gente, até o último dia nós estávamos tipo assim, caramba, não vamos ganhar nem com café. Nós estávamos numa situação assim, a categoria de base tinha ido, assim, não tinha ido muito bem, né? O nível dos americanos estava muito forte. E aí chegou no último dia, nós ganhamos assim, tipo 9 finais. Nós fizemos, acho que todas as finais com 7 ouros, quer dizer, nós passamos à frente ali foi muito legal, a união dos técnicos ali, cada técnico fazendo scout de quem poderia ganhar, quem não deveria. Nossa, foi muito legal aquela competição, né? Acho que essas competições. E final de brasileiro, né? Sempre é uma emoção, né, Zezé? Sempre sai de ambulância. O senhor, né? Não a gente. Eu tenho uma dor de pressão, pelo menos, para poder estar ali 100%. Mas, Zezé, qual é a sua relação com Deus? Eu sei que o senhor tem muita fé, né? Enfim, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua relação com Deus, sua religião. Eu acho que todo dia eu levanto e agradeço, né? Pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pelos alunos que eu tenho. E o senhor tem alguma religião que o senhor segue? Não, sou católico, sou espírita também. Mas eu agradeço, é gratidão sempre, porque a nossa vida está planejada, seja lá qual for a religião que você aceite. A sua vida é planejada, a gente só está vivendo, está seguindo um objetivo dentro daquilo que é planejado para a gente. Já está escrito. Por isso que eu falo muito sobre o sucesso está ali te esperando. O sucesso sempre está ali te esperando. Basta você seguir o caminho certo para chegar ali. Sensei, agora para a gente ir terminando o nosso bate-papo, eu queria fazer umas perguntas, acho que eu perguntei tudo que eu queria, eu anotei aqui para não esquecer. Algumas respostas rápidas, assim, que o senhor pode falar só com uma palavra, enfim, bem rapidinho para a gente ir terminando. Um livro que o senhor gosta, que marcou o senhor, assim? Livro de regra.
Regulamento. Regulamento. Um filme ou uma série? 12 heróis. Um lugar? Cancún. Não deixe de ir. Um ídolo ou uma pessoa que o senhor tem vontade de conhecer assim ainda? Eu tenho vontade de conhecer. Se eu pudesse bater um papo, enfim. Eu nunca tive isso na minha cabeça. Eu tenho pessoas que eu gosto, tudo assim, mas não como ídolo, porque é muito variável, né? Não tem uma pessoa. Se o senhor não tira o chapéu para quem ou para quê? Eu não tiro o chapéu para falta de ética. Isso eu não tiro o chapéu. A falta de ética é o que mais me incomoda. E se o senhor pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo vão ter acesso, mas essa frase só vai ficar por 24 horas, o que o senhor escreveria nela? Ela vai estar em todas as línguas para todo mundo ler por 24 horas, depois ela vai apagar. Seja que você é, se isso não é importante para alguém, e se alguém não é importante para você. Então é isso. Sensei, eu queria agradecer muito por o senhor ter disponibilizado seu tempo, né? Eu sou suspeita a falar muito sobre o senhor, porque eu sou muito grata, eu nunca escondo isso. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por tudo que ele faz por mim, é ter gratidão por ele e demonstrar isso para as pessoas. Eu realmente sou muito grata. Talvez eu não estivesse aqui ainda se não fosse pelo Sensei Magno. Então, obrigada por hoje e obrigada por todos os dias, Sensei. Tamo junto sempre. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fight Podcast. E, como eu falei, se você tiver interesse em patrocinar esse canal, é só entrar em contato comigo através das redes sociais ou meu e-mail é ericasantos@lendoquehai.com.br. Se você quiser se despedir, fica à vontade. Foi um prazer aí passar um pouco da minha história e gratidão sempre. Eu faço aquilo que eu gosto, da forma que eu gosto, no momento que eu gosto. Valeu, pessoal!